assim. Força, onde é que ele está? Está aqui. Que agora o outro é fácil de tirar. Então a gente tem A menos B, D é menos 1C. A menos B, D é menos 1C. Eu tenho que multiplicar por D é menos 1C e vou tirar esse aqui. Vou tirar esse elemento de matriz agora. Vou calcular esse elemento de matriz, porque a gente já está aproveitando essa matriz aqui invertida. A menos B, D é menos 1C. Então vamos pegar. Então, essa matriz aqui, D é menos 1, é essa aqui. D é menos 1, matriz D é menos 1 era aquela massiva, era 1 sobre D'Alembertiano mais M2, não vai dar zero, porque está cruzado. Nós temos que misturar com isso. Vai ter termo misturado, que é o que agora estava falando. Isso. D'Alembertiano mais M2, θ. E tinha essa forma de expressão aqui, não era isso? Mais 1 sobre M2 ômega, não era isso? Isso era a expressão do D é menos 1. Tem o sinal menos na frente. Isso aqui é o menos D é menos 1. Então vai ficar θ mi i, ômega, θ mi kappa, ômega mi kappa. Aí eu vou multiplicar pelo C. Vou multiplicar aqui por um C kappa lambda. Mas quem é o nosso C? Nosso C está aqui. A, B, C. É aqui D'Alembertiano, θ kappa lambda. Então o nosso C é aqui, D'Alembertiano, θ kappa lambda. Então estou só retomando. Estou pegando D é menos 1, que eu conhecia, tem um sinal menos aqui, menos D é menos 1, inverti o D, o índice de kappa. Vou multiplicar por C, o índice kappa lambda. Aqui D'Alembertiano, θ kappa. E vou pegar essa matriz que nós acabamos de calcular, só que com o índice lambda mi. Então vou pegar essa matriz aqui agora, vamos escrever ela aqui, D'Alembertiano mais M2 sobre 1 menos π ao quadrado, D'Alembertiano ao quadrado, mais M2 D'Alembertiano, θ lambda mi, menos alfa sobre D'Alembertiano, ômega lambda mi. Tem que fazer essa multiplicação aqui. O que facilita a vida é que os θ são ortogonais aos ômegas, né? Pois é. Cara, não posso esquecer dessa matriz aqui. Estou apagando tudo. Tá legal. Foi essa matriz que eu não vou esquecer, não. Porque a gente vai ter que calcular agora tudo de novo. Tá certo. Vamos lá. Então vamos fazer esse calculinho aqui. Fazemos direto aqui. Θ kappa lambda vezes θ lambda ni sobrevive. Mas θ kappa lambda vezes ômega lambda ni não sobrevive, por causa da ortogonalidade. Então, esse termo aqui, ele vai produzir θ kappa lambda vezes θ, então esse termo aqui ele vai produzir, vamos já colocar aqui, π D'Alembertiano mais M2 sobre 1 menos π ao quadrado, D'Alembertiano ao quadrado, mais M2 D'Alembertiano. Tá? Multiplicando só as coisas aqui, D'Alembertiano mais M2, blá blá blá, θ kappa lambda vezes θ lambda mi, da θ kappa mi. Agora, de novo, esse ômega vezes esse θ dá zero. Então isso aqui vai produzir. Agora, esse 1 sobre D'Alembertiano mais M2 vai cancelar esse. Vai produzir um sinal menos. Aí nós vamos menos que D'Alembertiano sobre. E aqui, olha só, eu tenho esse D'Alembertiano, eu posso cancelar esse D'Alembertiano e cancelar esse aqui com esse aqui. Então, D'Alembertiano mais M2 cancelou D'Alembertiano mais M2, ficou menos que sobre 1 menos π ao quadrado, D'Alembertiano mais M2. E aí θ mi kappa vezes θ kappa ali, então θ mi. Então esse termo aqui é o termo que mistura, né? Aqui é o termo que mistura Z com A. Quer ver? A gente tem assim, a estrutura é essa. A, Y, matriz AY. Então, esse termo que está aqui é o termo que está fazendo A com A com Y, Y com A. É o termo que acopla Y com A. Então, é o propagador. Vamos ver, a gente vai. Deixa eu apagar, posso apagar isso aqui.
Então esse termo está aqui. Isso aqui é menos D é menos 1, C, A menos B, D é menos 1, C, A menos 1. Esse termo está dando para nós, então, menos I. Menos I sobre 1 menos Q ao quadrado da Lagrangiana mais 1 2. Então esse termo é zero quando o Q é zero. De fato, quando o Q é zero, não tem cruzamento nenhum, é tudo desacoplado. Então, tá legal. Então esse termo aqui é o propagador misto. Então esse termo aqui está mostrando justamente a oscilação. O Y, quer dizer, o propagador do A, I com o Y de. O propagador mistura o A com o Y. Perfeito. Agora eu não vou fazer esse, vou fazer esse aqui, que é o propagador do Y com Y. D, vou pagar aqui. Aqui não? Você não tinha que multiplicar aquele termo por aqui, não? Qual? Desculpa. Aqui eu já fiz isso tudo, ó. Multipliquei D a menos 1 por C. Esse teta capa minha, esse termo. Pois é, teta capa minha. Multiplicar por todo aquele termo ali da G, menos que teta minha. Pois é, a gente já multiplicou. Esse termo aqui cancelou o da Lambertiano mais M2 que tinha no denominador. Esse da Lambertiano cancelou. Isso aqui já é o resultado final. Tá bom. Porque esse da Lambertiano cancelou com esse no denominador. Tinha 1 sobre M2 aqui, tá? Cancelou. Então esse aqui já é o termo final. Tá? Essa dimensão, tá ok? Porque, ó, isso aqui é a dimensão de 1 sobre massa ao quadrado. 1 sobre massa ao quadrado. Isso aqui é 1 sobre massa ao quadrado. Agora vamos fazer só essezinho aqui. Que é D. Então vou pegar o nosso D. A, B, C, D. Então, D da Lambertiano mais M2. Da Lambertiano mais M2 teta mi. Mais M2 ômega mi. É D. Menos C. E da Lambertiano teta mi. A menos 1. Qual que você está pegando agora? Desculpa. Pegando esse aqui, ó. D, que é o Ah, propagador de Y com Y. Então D é da Lambertiano, teta mi, menos alfa, menos 1 sobre alfa, da Lambertiano, ômega mi. Isso aqui é o nosso A. Esse que estava aqui, a gente jogou o gauge fixo e ficou assim. Então agora tem que pegar A menos 1. Que é o inverso disso. Então é 1 sobre o da Lambertiano, teta capa lambda, menos da Lambertiano sobre alfa, ômega capa lambda, vezes B. Aqui da Lambertiano, teta lambda mi. Aí eu ganhei uma coisa mini. Mini, tudo isso aqui é mini. De novo, a facilitação vem daqui. Esse cara é ortogonal a esse, mas esse termo desaparece. Então esse termo aqui vai produzir menos Q ao quadrado da Lambertiano ao quadrado. Só vai ter esse 1 sobre da Lambertiano, né? Esse da Lambertiano aqui vai cancelar esse aqui. Então a gente vai produzir menos Q ao quadrado da Lambertiano. Teta mi capa, teta capa lambda, da teta mi lambda vezes teta lambda mi da teta mi. Então vai ficar menos Q ao quadrado da Lambertiano teta mi. Isso apareceu. Então ficou. Então vai ficar da Lambertiano. Desculpa. Foi? Ali alfa sobre Esse aqui desapareceu por causa da ortogonalidade. alfa sobre É menos alfa. Menos alfa. sobre Não, tá certo.
É menos alfa sobre talambertiano. Estava errado aqui. Não, corrige essas coisas. É 1 sobre talambertiano, né? Estou invertendo isso aqui. Então, inverte esse coeficiente e inverte esse coeficiente. Menos alfa sobre talambertiano. Então, esse aqui cancelou, então ficou talambertiano de lá, cancelou daqui, então ficou menos que ao quadrado, talambertiano, θ menino. Então ficou talambertiano mais 2 menos que 2 talambertiano, θ menino. Isso mesmo? Talambertiano mais N2 menos que 2 talambertiano, θ menino. Mais N2 ômega menino. A gente agora tem que inverter. Então ficou 1 menos que ao quadrado, talambertiano, mais N2. Tudo isso aqui é o coeficiente do θ menino. Mais N2, ômega menino. Então na hora de inverter isso aqui, então esse aqui é o nosso D menos C a menos 1, D a menos 1. Inverter. Então, na hora de inverter, só inverter os coeficientes. Vai ficar 1 sobre 1 menos π ao quadrado, talambertiano, mais N2, θ menino. Mais 1 sobre N2, ômega menino. Então, isso aqui vai ser o propagador y com y. Vamos lá? Então, O outro deve estar igual. o outro é igual, fazendo isso daqui que está igual. Isso, fazer esse tem que ser igual. Y igual a y. Fica como tarefa. Quem quiser fazer, não está errado. Pode fazer, quem quiser fazer para checar e tirar o propagador do y com o a. Que a gente tirou o a com o y, né? Agora é o y com o a. Bom, então a gente tirou esse aqui. Então, de novo, a gente está observando o polo aqui, quer dizer, esse propagador aqui é o setor y com y, que é justamente onde está a massa, m2 sobre menos q ao quadrado, e esse aqui é o propagador que vai estar relacionado. Se m2 for 0 e o q for 0, fica 1 sobre talambertiano θ menino. Então, só para cá isso aqui. Então, no espaço dos momentos, agora é só passar para o espaço dos momentos. Esse aqui vai ficar menos K2. Aqui vai ficar menos K2 também. Então, vai ficar K2 menos N2. Então, aqui vai ficar K2. E aqui vai ficar 1 menos Q ao quadrado menos K2. Então, eu posso estar fazendo o seguinte: esse menos aqui, vou deixar esse menos aqui, e aqui vai ficar K2 menos K2 mais N2. Vou deixar assim. E aqui vai ficar menos K2, então fica mais. José, Pode falar. interessante que no propagador desaparece o coeficiente alfa. O coeficiente alfa fica só nesse gate. Só nessa parte É longitudinal. o foco. É o único que precisa ter a parte longitudinal dependente do gate. Esse propagador aqui é meramente transverso. Então aqui vai ficar. Aqui tem um menos. E aqui vai ficar menos K2. Então eu vou tirar esse menos aqui. Boto um K2 aqui. E aqui fica menos N2. Depois aqui é a mesma coisa. Eu posso colocar sinal menos aqui. E aqui fica K2 menos N2. E aqui fica 1 sobre N2, ômega menino. Lembrando que esses propagadores, quer dizer, o propagador tradicional é multiplicar tudo por menos i. Então, na verdade, eu não estou colocando, mas todos esses propagadores, aí, pelas regras de função de green, eles aparecem multiplicados por menos i. Né? Então, tá legal. Então, a gente está observando a estrutura de polos. Aqui a gente vê o polo de massa zero, porque justamente o polo de massa zero está localizado no fóton. Porque o polo de massa zero tem esse polo aqui macio. Nos demais polos a gente tem apenas o polo macio. O propagador Y carrega o polo macio, mas o fóton, pelo menos a memória do fóton de massa zero, está guardada aqui. Então a gente vê que a gente tem um propagador misto. Quer dizer, a gente tem um processo em que um campo AMI ele pode se propagar e de repente ele vai virar o Y ali. A gente tem um propagador que mistura. Esse aqui não, esse aqui sai AMI
e chega a mim, que é a minha Mi. Esse aqui seria um ami e um ami. Então, e aqui é tudo Y, né? Então, um pouco a história é essa. Nessa base aqui, que é a base que não diagonaliza a matriz de massa, que a gente mistura, a gente só tem interação. A gente vê que a interação nossa era puramente eletromagnética, era J-Mi, ami. Então, vamos dizer, a corrente carregada, ela interage com o fóton. Só que, nessa base, eu posso ter um propagador, além do fóton se propagar por fóton, o fóton se propaga por ar. Então, se eu apagar isso aqui, vou ter aqui, ó, posso ter essa situação. E essa corrente aqui... fazendo essa perfeição aqui. E aí o que a gente está mostrando é o seguinte, que na segunda versão, quando a gente diagonalizava tudo, a gente não vai ter propagador misto. Mas a gente tinha interação da partícula carregada com o X. Então, a interação da partícula carregada com o X está aqui. Ela aparece via propagador misto. Quer dizer, nessa primeira versão, a gente tem propagador misto, mas só tem interação, né? A nossa interação vai ser com o A. Quer dizer, mas a gente aqui vai poder ter um propagador que leva o A e o Y. Então, esse propagador, ele traz aqui, que é justamente aquilo que vai trazer, traz aquele aqui, traz aquele 1 menos que ao quadrado. Então, quer dizer, nessa versão, né, eu posso ter a minha corrente interagindo com o fóton, mas esse fóton aqui, ele se transforma no Y. Então, eu vou gerar a interação, né? Eu posso ter interação partícula carregada, trocando puramente fóton, posso ter alguma coisa assim. Posso ter, trocando puramente Y, que é o propagador Y, posso ter algo que mistura, né? Isso é o que acontece com o neutrino, né? Você estava explicando. É o neutrino oscila. Na próxima aula, a gente vai, no segundo caminho que a gente vai seguir, que é fazer o outro shift, a gente vai ter a questão, vai ficar mais clara a questão do Você posso fazer uma pergunta? Pois não? Eu estou na dúvida, é o seguinte, aqui, esse propagador, ele começa como A, termina como Y. Isso. Só que quando ele passa de A para Y, o Y tem um grau de liberdade a mais. Né? Tem. Mas o propagador de A... O A tem 2 graus de liberdade. Né? Quer dizer, na verdade, não. O que você pode mostrar é o seguinte, eu não mostrei. Quando a gente analisa o propagador, a gente tem que analisar não só o propagador do polo, mas tem que analisar o resíduo do propagador do polo. Isso deu a massa, né? É, o resíduo. Não. O polo da massa. Da massa. O resíduo, ele vai te dizer sobre, na verdade, quando você tem um propagador, tem uma corrente. Aí você tem um propagador aqui, quer dizer, o propagador ele tem o resíduo e o polo. Basicamente, o que é o resíduo? O polo é a massa, né? O polo é a massa. O resíduo ele vai estar dando a intensidade do acoplamento. Porque o resíduo é que vai estar aqui no numerador, ele vai estar trazendo a constante de acoplamento. Quer dizer, o resíduo do propagador ele está ligado ao acoplamento com a carga. Então, o que a gente tem que mostrar, quer dizer, na verdade, a gente, quantos graus de liberdade a gente tem? Tem 2 graus de liberdade do fóton, porque o fóton não tem massa. E 3 graus de liberdade do Y, porque o Y é massivo. No fóton tem os 2 polos, mas o que a gente pode mostrar é que no polo massivo, que é M2 sobre 1 menos Qi ao quadrado, o resíduo do propagador é nulo. Então, o resíduo, enquanto o resíduo do propagador é nulo no polo, significa que ele não está carregando aquele grau de liberdade. Essa aqui é a questão. Então, você não pode falar? Oi? Com 2, segue com 2. Você não cria um grau de liberdade. Não cria um grau de liberdade, você começa com 2. Quando você tem aí você tem esse aqui que mistura o A com o Y e tem o Y com o Y, que são os 3 graus de liberdade puramente massivos que estão aqui. Só queria chamar a atenção de vocês, cheguei aqui para uma outra coisa aqui. Então, quer dizer, nós estamos na primeira proposta, né? Que foi nós temos a corrente eletromagnética e nós a gente fez a diagonalização pelo shift do fóton. E aí, quando a gente shiftou no fóton, a gente criou uma nova interação da matéria carregada com o X, então, com o Y. Então, a matéria carregada ela vai interagir com
o fóton e com o Y, na nossa segunda descrição. Na primeira descrição, né, o que a gente está falando é a matéria carregada, ela está interagindo com o fóton. Mas aí quando eu fizer quando a gente faz essa interação, estou querendo dizer, interação da corrente com o fóton, devido agora a esse propagador adquirir esse caráter misto, né, então a gente vai poder explicar aqui, a gente está querendo dizer que a informação sobre a interação com o novo bóson, né, a interação com o bóson escondido, ela vem desse propagador aqui que faz essa mistura aqui. Quer dizer, um propagador transita. Pronto, eu posso trocar entre as duas partículas, eu posso trocar qualquer propagador, e aí esse propagador automaticamente vai estar levando em conta para nós aquela interação que é modulada pelo que faz com que apareça a chamada mini carga. Quando a gente tem o termo longitudinal, o termo longitudinal realmente tem propagador misto, não dá para diagonalizar. Não, no caso de vocês, né? Mas eu digo, isso aí, digamos, claro que não pode ter esse propagador, isso aí não existe, assim, diagonalizou e acabou. Agora, quando você chega no longitudinal, não dá para diagonalizar, é só o longitudinal ao mesmo tempo. Sei. Os longitudinal não se diagonalizam ao mesmo tempo, né? Então, no longitudinal, é claro que se quiser diagonalizar para o longitudinal, do longitudinal vão aparecer graus, é verdade, né? E daí ali você tem, com certeza, o propagador misto como físico. Como físico, né? Agora, é claro que se quiser pegar a teoria, diagonalizar o longitudinal e deixar o transversal, vai ter um transversal misto. Certo. Entende assim? É uma escolha. Mas, digamos, igual que é mais física, assim. A gente justamente prioriza o espinho 1, né? Certo. Mas, tá certo. Então, eu imagino que nessas coisas de spin 2 tenha mais mistos. Por causa dos setores de spin 1 que estão aí dentro também. Você tem spin 2, spin 1, spin 0. No caso do gate você tem 1 e 0. Aí você tem mais misto no 0, no longitudinal. Daí no você vai diagonalizar um só. Entendi. E daí no outro. Entendi. E no caso do spin 2, você diagonaliza o spin 2, mas o 1 e o 0 ficam mistos. Então daí teria o parafóton. Tá certo, teríamos espécie paragrave. E aí o spin 1 vai ter o parafóton. Aí o spin 1 vai ter o parafóton. Entendi. Tá certo. Bom, então eu acho que poderia chamar a atenção disso, deixa eu ver aqui, que era o primeiro caminho. Então só estou querendo chamar a atenção de vocês, né? Porque quando a gente coloca a interação, a gente coloca algo mais decisivo, a gente perde as ambiguidades. Porque quando eu coloco a interação, eu estou dizendo, a minha é o fóton, então ele tem essa interação eletromagnética aqui. E aí eu faço o caminho de fazer o shift pelo fóton, e aí eu gero uma nova interação. Agora vamos manter na próxima aula a mesma coisa, só que nós vamos manter a interação eletromagnética, mas vamos seguir o caminho de fazer o shift pelo Y. E aí a gente vai entrar na matriz de massa mista, e aí a gente vai ter mais claramente a questão das oscilações dos altos estados de massa. Porque aqui a situação ficou bem mais simples. Fazendo o shift pelo fóton, a gente já, no primeiro passo, diagonaliza. A gente já tem a parte diagonalizada no atil e a parte diagonalizada no Y atil. Quando a gente faz o shift pelo Y, a gente tem mais caminhos, e aí a gente vai ter um pouquinho mais de discussão também. Era isso que eu queria chamar. Ele é variável à concepção. Exatamente, que depende da concepção. O que é fundamental? Para nós aqui, o que está sendo fundamental para nós a gente botou essa interação aqui. Então, quando a corrente eletromagnética está interagindo com esse campo aqui, a gente já deu um caráter especial. Esse é o fóton. O YB, ele vem acompanhando, ele está misturado, mas ele não é o fóton. Por isso que a gente chama de parafóton, fóton escondido. Porque ele está ligado ao fóton pelo termo cinético, que mistura o A com o Y. Mas quem define a interação é o fóton. Então aí a corrente eletromagnética ela passa a interagir com o Y de tabelinha. Voltando aquele T da derivada covariante. Certo. Voltando a derivada covariante. Você teria uma disputa entre o M, a massa, né? Sim. O método que você obtém a diagonalização da massa. Sei. E as diferenças. Sim.
E a diagonalização do tempo cinético, você diz, né? Aquele que sei, a carga lá. A carga da interação. Parece que tanto para correr. Aquele que estaria aberto ao método. Exatamente, aquele que. Exatamente. O método que você usa, a interpretação que você dá, aquele que é suscetível. Esse propagador moderno não é o ativo, né? Não, aqui é tudo A. Porque eu estou no primeiro caso. Não é o eu não fiz Não, eu fiz o seguinte, eu parti desse, para tirar esses propagadores, eu parti desse lagrangiano. Peguei isso aqui, aí pegamos isso aqui. Nós pegamos esse cara aqui. Trabalhando, nós fizemos shift no. Pegou tudo nu e cru e tirou os propagadores daí. A gente não fez o shift. Se a gente fizesse o shift, a gente ia usar acoplado, não tinha um propagador misto. Se você fizer o shift, foi para se eu fizer, quando eu faço o shift no ar, eu gerava aqui menos um quarto, tio mini ao quadrado, fazia o shift pelo ar, ficava, e aqui ficava menos um quarto do y tio mini ao quadrado, aí aqui ficava mais um meio, m2, 1 menos i ao quadrado, y tio i ao quadrado, ficava só isso. E aí depois tinha interação. E aí na interação ficava J a tio I, menos I, y tio I. Nesse caso você não vai ter o propagador. Nesse caso não tem propagador misto. Exatamente. Eu não vou ver o propagador misto, mas eu vou ver uma interação com ambos os campos. Lá eu tenho interação só com esse campo, mas tenho propagador misto. A diferença está aí. Quer dizer, o que lá é a chamada, vamos dizer assim, é por isso até que a gente chama, aqui a gente tem essa base aqui, a base de massa, diagonaliza a massa. Aquela base lá a gente chama de base de interação, porque no fundo é a base que define a interação. Ela define a interação eletromagnética, J, Mi. Então naquela base eu não tenho isso, eu só tenho isso. E nessa base eu já trouxe isso aqui. Eu criei uma interação que eu não tinha. Lá, ao invés de eu ter interação, eu tenho um propagador misto. Uma coisa substitui a outra. Certo? Mas aqui você mostra, né? Aquele tal foto massivo. Sim. E ele está dentro da teoria. Está dentro da teoria, tá? Certo? Está dentro da teoria porque eu estou falando em termos de 1948. Sei. Você teria que colocar o foto, o JMI eletromagnético? Sim. Recebe o foto massivo naturalmente. Exatamente. O JMI eletromagnético naturalmente recebe o foto massivo. Exatamente. Ô Léo, essa semana, na próxima aula, eu vou preparar melhor, quer dizer, a parte da interação eletrofrágil, vamos fazer alguma coisa parecida com aquilo do setor, quer dizer, a minha proposta vai ser na aula, depois a gente averiguar, quer dizer, isso aqui, colocando o seguinte, na interação lá no S2 e 1, só para acabar aqui rapidinho, quando a gente pega o lagrangiano lá no Salang-Schweimer, né, a gente faz setor de S2 menos um quarto, a gente chama lá de B mini A, B mini A, tá lá, introduzimos o setor de S2. Aí a gente vai introduzir o setor por 1. Então a gente vai lá e introduz menos um quarto, a hipercarga, o campo da hipercarga, y mini ao quadrado. Que é daqui que vai sair o fóton, daqui que vai sair o fóton. O que a gente pode fazer agora é colocar aqui um termo que vai ser menos Q sobre 2 e colocar aqui um termo que vai ser acoplar a hipercarga com esse cara aqui, que é um campo extra. Tá? E a gente pode até já, quer dizer, não precisa nem colocar massa para ele. Então, se a gente no setor do SO2 ou 1 trouxer esse bóson aqui, quando esse bóson aqui está trazido para cá, e a gente for depois da quebra espontânea da simetria, a gente vai ver que o YMI e o BM3, a gente vai fazer a redefinição, quer dizer, a gente sabe depois de tudo que o YMI ele é o cosseno do ângulo de Weinberg
vezes o fóton menos o seno do ângulo de Weinberg vezes o Zenin. E aí a gente vai introduzir uma interação, daquela espécie de fótons, vai introduzir um termo aqui que vai misturar o fóton escondido, ou esse, vamos chamar esse parafóton, alguma coisa, com, não só com o fóton, mas com o próprio Z, com o ângulo de Weinberg. Então a gente vai poder, quer dizer, eu vou dar uma olhada nisso, a gente vai poder criar, quer dizer, observar também, talvez o parafóton, não só numa experiência com fóton, mas numa experiência com Z0, tipo LHC, ou tipo acelerador, porque aí a gente vai ter um mix, esse mix do parafóton com Z0 pode ser muito mais sentido na experiência com Z0, no acelerador, do que numa experiência com fóton, que deve ser uma coisa muito mais sutil. Então vamos trabalhar, eu vou discutir, aproveitar para discutir isso com vocês na próxima aula. Eu não tinha pensado nisso, né? Por isso que eu não coloquei aqui, mas eu acho que dá para a gente pensar nisso. Beleza, então por hoje aí peço desculpas a vocês aí pelo intervalo mais alongado, a hora para acabar às 7h30, mas acabou 8h10.